Eu quero trazer uma reflexão baseada na passagem do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Embora hoje, no primeiro momento, vamos então estar lendo até o versículo 5. E baseado nele, ou nesses 5 primeiros versículos, eu quero trazer então uma primeira parte desta reflexão que tem como título ou como tema Vivendo o Reino pelo exemplo de Cristo. A passagem bíblica nos diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Como já mencionado, esta reflexão tem como tema Vivendo o Reino pelo exemplo de Cristo. Muito se fala no Reino de Deus no Novo Testamento, desde Jesus em seus ensinos até seus apóstolos quando escreveram então suas respectivas epístolas. Sistematizar esse conceito e ensino bíblico levaria muitas páginas, uma vez que o assunto é extremamente importante, complexo e extenso. Mas um versículo bíblico que resume bem o que é o reino de Deus é a passagem de Romanos 14:17, que nos diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, um reino de justiça, de paz e da alegria que vem do Espírito Santo. Quando Paulo escreveu tais palavras, elas estão dentro de um contexto onde o apóstolo está combatendo uma compreensão errônea do que é a fé em Cristo baseada em elementos puramente terrenos e se levar em consideração questões de alimentação. Paulo está dizendo, o reino de Deus não é só isso, mas é princípios absolutos de justiça, paz e alegria. E é interessante, ele arremete o reino já para a realidade presente, isto é, para aquilo que vivemos hoje no nosso dia a dia, antes da chegada definitiva e plena do reino por ocasião da vinda de Jesus para buscar os salvos e levá-los para o reino eterno. Mas hoje, como podemos de forma prévia, como Igreja de Cristo, viver desde já os valores do reino? Esta passagem bíblica nos dá um modelo a partir da ação que Jesus realizou por ocasião deste acontecimento, isto é, a multiplicação dos pães e peixes. E hoje, numa série que vamos então estar trazendo, ali Vivendo o Reino pelo exemplo de Cristo, hoje vamos então pegar o primeiro exemplo que nós contemplamos nesta passagem bíblica. E eu assim denominei como tendo cuidado com vidas. Jesus era alguém extremamente sensível e perceptível à necessidade alheia. Ele observava e olhava o seu entorno e, diante do que via referente à necessidade das pessoas, ele tomava uma ação. Aqui o texto diz no versículo 5 que, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele. Ao perceber isto, ele de imediato lança a Felipe, um de seus apóstolos, a pergunta: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Ou seja, Jesus poderia ignorar toda aquela realidade. Primeiro, fazer de conta que não estava vendo aquela multidão. Segundo, por mais que a visse, ignorar da sua necessidade de alimentar-se. Mas não, Jesus não fazia isto. Isto é referido em outras passagens do Evangelho de João. No capítulo 5 e versículo 6, por exemplo, diz que ele, por ocasião de estar no tanque de Betesda, viu um homem deitado, já azendo em sua enfermidade, e lhe perguntou: Queres ser curado? Ou seja, Jesus ouviu e não o ignorou. Já no capítulo 4 e o versículo 35 também do Evangelho de João, ele manda seus discípulos erguerem os seus olhos e contemplarem os campos brancos prontos para a colheita. Uma aplicação figurada que o mestre fez usando a imagem de lavouras de trigo para serem colhidas e comparadas com vidas prontas para serem acolhidas para o reino de Deus. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: Ergam os olhos, contemplem, não ignoram as vidas necessitadas, e a partir desta percepção agem, tomem ações de cuidados por elas. Ou seja, viver o reino de Deus pelo exemplo de Jesus, nesse primeiro ponto que aqui salientamos,
É sair do nosso pequeno mundinho, erguer nossos olhos, contemplar a necessidade do outro e se propor ao cuidado dela ou dele. Jesus fez isto.